Boa noite, pessoal. Estamos aqui para terminar o conteúdo de hoje, domingo, falando das funções da ventosoterapia. Por que é importante saber das funções? Seu paciente muitas vezes ele vai perguntar para que serve. E aí você vai ter que falar para ele, você vai ter que explicar a função da ventosoterapia, porque senão ele não vai te dar nenhuma credibilidade. Então, falando das funções, pessoal, é importante saber de 3 princípios. É uma coisa bem simples, eu fiz um esqueminha aqui para facilitar, que na ventosoterapia a função segue 3 itens: pressão, tipo e benefício. Cada item desse está interligado. Eu fiz aqui um esquema para ficar mais fácil aí de entender. A pressão, ela nada mais é do que a forma como você aplica a ventosa. Pressão, grau 1, uma pistonada. Pistonada, para quem não sabe, é quando você pega a ventosa e aperta. Uma pistonada. No grau 1 você vai dar uma pistonada. Essa pressão de grau 1, ela vai promover ali uma melhora da circulação sanguínea e da linfa. Ela permite o deslizamento desde que você use um óleo. Você vai aplicar um óleo na pele do paciente, vai colocar ali a ventosa no grau 1 e vai, deslizar. E aí você vai atingir o tecido da fáscia. Para quem não sabe, a fáscia é um tecido que recobre o músculo. E essa fáscia muitas vezes causa dor no seu paciente. Essa membrana aí que recobre o músculo, ela muitas vezes causa dor. Dores que o paciente pensa que é uma coisa e na verdade é outra. Exemplo, esse paciente aqui, ele está com um ponto gatilho aqui. Tem um ponto gatilho que se forma na face, na verdade todos os pontos gatilhos se formam na face. Os pontos gatilhos nada mais é que nódulos que se formam. Eles muitas vezes recebem algumas denominações. Denominações essa como ponto gatilho satélite. Ele aparece aqui e a dor é refletida aqui. Ou aparece aqui e a dor é refletida aqui. Muitas vezes aparece aqui e a dor é refletida aqui. Então, você aplicando uma ventosa no grau 1, um paciente desse, você pega lá, colocou, deslizou, fez uma liberação miofascial, em 70% dos casos, esse ponto gatilho ele é desfeito com essa liberação miofascial. Em alguns casos mais extensos, você tem que aplicar uma agulha de acupuntura para tirar esse ponto gatilho. Uma técnica que também você pode fazer associada à ventosoterapia. Aqui, como eu expliquei, ela no grau 1, deslizante. Vale lembrar que eu vou explicar isso na prática, mas só para vocês já irem se baseando, eu trouxe aqui a figura na qual o bonequinho simbolizando o paciente está deitado e a ventosa aqui ela segue esse fluxo ou esse deslizamento ele vai promover a liberação da fáscia, ou seja, a liberação miofascial. A ventosa é excelente para liberações miofasciais. Aqui no grau 2 já tem toda a diferença do grau 1. No grau 2 você vai deslizar também, só que ele vai ter outro benefício ligado à cicatrização e também ao tratamento de manchas. É importante também lembrar que
esse grau de ventosa, o grau 2, ele é muito importante para quebrar a aderência. Se vocês estão vendo aqui, como aplica o grau 2, aqui ele dá uma, depois ele aperta mais outra. A ventosa fica mais firme. Só que é muito mais difícil de deslizar. E é muito importante você utilizar o óleo. Eu aconselho o óleo mineral, porque ele não deixa cheiro e ele é muito bom de trabalhar. Aqui no abdômen, para muitas vezes estria, celulite. Essa parte estética aí vamos falar mais um pouco na prática. Aqui também a utilização do copo de vidro. Eu tenho uns copos de vidro, vou trazer, de ventosas. Ele necessita do maçarico. Você tem que ter um maçaricozinho desse, para colocar ela. Não vou colocar a minha porque vai queimar, mas eu pego ela aqui e coloco. E ali gera uma pressão ali dentro, eu vou, coloco um paciente e faço o deslizamento. O grau 3, pessoal, ele já é mais severo. Ele é utilizado ali quando o paciente não apresentar uma coloração na pele. Por isso que é importante observar. Você pega a ventosa, coloca grau 1. Grau 1 é mais difícil de aparecer a coloração. Porém, tem pessoas que com a pele mais clara, que só de triscar o copo vai ali mudar de cor. Mas tem pessoas que demoram. E aí você vai apertar 2 vezes, puxou, viu que não tem cor, continuou do mesmo jeito. Aí o músculo precisa de oxigênio, ele precisa respirar. Você vai apertar por 3 vezes, que é o grau 3. Porém, esse grau 3 eu não posso deslizar, porque ele vai gerar ali pseudos lesões, porque ele vai puxar o músculo. Se você puxar ali, você vai gerar uma lesão ali de pele no seu paciente. Como na imagem aqui, estamos observando aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui ele deslizou, ó. Fez deslizamento, olha como é que ficou. Essa imagem aí, você vê duas coisas. O tempo que ele deixou, muito tempo, e deslizou provavelmente no grau 3. Então vocês já vão anotar isso aí. Ventosa grau 3 não desliza, só desliza no grau 1 e 2. E ter cuidado com o tempo. Quanto tempo eu vou deixar? 10 minutos? 1 hora? 3 horas? O importante é você deixar de 1 a 2 minutos, ou quando a coloração do seu paciente estiver ali de uma cor mais rosinha, aí você pode ir e tirar, ou seja, a ventosa já atingiu o seu objetivo, você vai e tira, para não causar lesões de pele. Você tem sempre que observar isso aí. Um tempo de 20 a 30 minutos, ela vai gerar pseudos lesões, e seu paciente nunca mais vai voltar, porque ele vai ficar com uma lesão na pele, vai falar que você machucou ele, que você não sabe trabalhar, e aí ele não vai voltar, e ainda pior, as pessoas também não vão querer te procurar. Então é sempre importante você avisar seu paciente que a ventosa ela fica de 2 a 7 dias a mancha no corpo, no máximo aí 10 dias, porque muitas vezes seu paciente vai querer ir para a praia, e aí ele vai chegar na praia com aquelas manchas lá, ele vai ficar com vergonha e não vai querer se expor, e depois ele vai colocar a culpa em você, falar: rapaz, você aplicou, fiquei com essa manchona aqui, nem pude ir para a praia. Então você avisando ele antes, vai ficar 2 a 7 dias essa mancha, no máximo 10 dias. Se você tiver de acordo, eu vou aplicar. Se o paciente
concordar, você aplica e só alegria. Se ele não concordar, você não aplica e aí parte para outra conduta. Muitas vezes o paciente também quer ir para academia ali com aquelas manchas ali, se bem que hoje está até na moda pessoa usar ventosas, assim como vocês viram lá na primeira aula que ficou famoso em 2016. O pessoal aí também hoje aí, principalmente da academia, gosta de andar com mancha de ventosa. Teve gente que me procurou só por causa da mancha. Rapaz, eu quero aquela mancha da ventosa no ombro. Aí eu avaliei direitinho, fiz o tratamento, realmente ele necessitava. E ele saiu lá com as tatuagens dele, da ventosa. 7 a 10 dias de duração, tempo de permanência. E aqui a modalidade de fisioterapia, de ventosoterapia com sangria. Muito utilizada na medicina chinesa por fisioterapeutas. É uma coisa que sou estranho, porque fisioterapeuta não mexe com sangue, não tem procedimentos invasivos ainda. Na parte da estética já tem alguns, porém no grande geral não tem ainda autorização para prestar esse serviço. Porém, você tendo um curso de ventosoterapia, você pode fazer a sangria, que é essa técnica aí que ela é um pouco invasiva, ela é dolorosa. Eu não vou mentir aqui porque eu mesmo já apliquei em mim e vi que doía. E não é um método que eu particularmente gosto. Eu prefiro a deslizante lá, que faz, relaxa lá. E aí eu fico bem. Mas, por mais que seja dolorosa, é uma modalidade que ela traz excelentes resultados. Assim como vocês vão ver no final da aula, algumas imagens, essa modalidade ela tem aí alcançado grande respaldo. Pela medicina chinesa, ela é muito utilizada para distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, inquietação, hipertensão. E aí, no caso da inquietação, a ansiedade, eles acreditam que a aplicação vai gerar ali um fluxo que vai acalmar o paciente. Isso na visão oriental. Na visão oriental também, eles pregam aí a regularização do equilíbrio geral corporal do paciente e também acalma a hiperatividade do fígado. Como vimos na primeira aula, para a medicina chinesa, a ventosoterapia é 1001 utilidades. Então, tem para tudo. Lá tem para tudo. Você chega na China lá, você quer uma sessão de ventosoterapia, tem para tudo. E outros tratamentos também que eles desenvolvem. Eu costumo utilizar a sangria em casos mais severos. Ela é uma técnica que eu vou explicar na aula prática, na aula de terça ou quarta-feira, se não me engano, que você vai perfurar a pele do paciente. E aí é o doloroso, porque você vai pegar uma lanceta daquela de glicemia, aquela de ver diabetes, você vai apertar no seu paciente. E tem que ser rápido. Você aperta uma, ele vai sentir dor. Se você apertar rápido, vai ser automático. Ele não vai ali se queixar tanto de dor. Agora, se você for apertando devagarzinho, você vai massacrando ele ali. Aos poucos, ele vai querer sair. E é uma modalidade que, quando é aplicada, o paciente ele relata ali que ficou um pouco dormente. O doutor, ficou um pouco dormente aqui. Ou se não, ficou um pouco dolorido. E aí, muitas vezes, ficam as manchinhas. Por mais que seja uma ventosa de excelentes resultados, tem esses pontos negativos aí. A questão da dor, a questão de algumas manchinhas que demoram a sair. E com isso aí, muitos pacientes acabam não se sentindo bem com esse tipo de ventosa. Ela costumamente é utilizada para traumas diretos também e edema. Paciente com edema, ela é fundamental.
eu fiz muito uso em 2019. Esse ano, por conta de pandemia, eu encostei os materiais de sangria. Deixei lá porque o risco de contaminação é grande. Porém, eu sempre recomendo, nos tempos atuais, quem quiser trabalhar com sangria, não é recomendado, porque em tempos de pandemia você vai expor muito o paciente, você não vai ficar exposto ali ao sangue. Então, por isso, nesse momento aí, não é bom fazer uso desse tipo de ventosa. Deixa mais para frente quando regularizar direitinho e aí você pode aplicar. Aqui são já os tratamentos com a sangria. Você pode observar aqui, ó. Você vai falar, isso aí foi 10 dias. Mas não. Aqui embaixo não tá cortando o horário, mas isso aqui foi uma segunda-feira, 5 da tarde. E isso aqui foi uma segunda-feira. Cadê? Segunda-feira, 6 da tarde. Ou seja, edema é fundamental. Você vai usar a sangria, porque ele reduz aí em questão de 1 hora. Coisa que no gelo você ia ficar lá demorando semana, muitas vezes até meses com aquele edema ali constante. Na sangria você vai lá e resolve. E aqui para finalizar, uma coisa comprovada. Não é só estar falando, mas aqui uma coisa comprovada. Exame de imagem de ultrassom. O paciente chegou com um cisto de Becker. Para quem não conhece, é uma massa que se forma atrás do joelho, o cisto, que ele começa a comprimir o joelho e gera dor. E com isso, eles acabam muitas vezes crescendo a ponto de ser cirúrgico. O caso dessa paciente aqui era cirúrgico. Ela entrou lá com 4,5 de cisto de Becker no joelho. Iniciamos o tratamento, 10 sessões de sangria. E no final dessas 10, chegou a 1,3 vezes 0,4 centímetros. O cisto praticamente diminuiu. O médico, quando olhou os exames, pensou que... Você fez o quê? Aí relatou que fez o tratamento de sangria. E o médico ficou ali sem entender. Mas ele aprovou, porque tá lá no exame comprovando. E essa paciente aí não vai mais precisar de cirurgia. Hoje ela já está até praticando crossfit, fazendo musculação, tá lá na atividade. E aqui para encerrar, a frase que usamos durante o dia, que é quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Aqui tá as referências da nossa aula. Vou disponibilizar agora o livro e também o artigo. E no mais, tudo ok. E até amanhã para a 4ª aula. Boa noite para todos.